Amém. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Nós estamos fazendo cultos no lar e hoje é dia 19/5/2019. A mensagem de hoje é a parábola do semeador, que está em Marcos capítulo 4, versículo 1 até o versículo 20, que fala assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Nós temos aqui a parábola do semeador. Nós estamos lendo, estudando, meditando sobre o livro de Marcos. E agora nós chegamos no capítulo 4 de Marcos, na qual Jesus ele introduz uma ideia que não tinha existido até então, não tinha aparecido, que são as parábolas. Parábolas são pequenas histórias simples, na qual se deduz alguma coisa teológica, espiritual, na qual a gente vai entender alguma coisa que Jesus está explicando. Não é exclusivo do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, falar sobre parábolas. Não foi só Jesus que falou parábolas. Nós temos parábolas no Antigo Testamento também que não eram de Jesus. Então, parábola é uma coisa que já era conhecido da época aonde Jesus ele veio.
Mas aqui, quando nós estamos entrando, começando o primeiro evangelho escrito e conhecido, que foi Marcos, de Marcos que vieram os outros, então a gente entende que esta parábola do semeador, ela é a primeira. E sendo a primeira, então ela é fundacional, como a gente vai observar em outros locais. Fundacional, ela funda, inicia essa ideia, esse ensinamento de parábolas, na qual Jesus está explicando parábolas. Qual é o motivo das parábolas? Está lá em Marcos 4, 11 a 12. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. É interessante que a gente tenha uma ideia que parábola, ou tudo que é ensinado na Bíblia, é ensinado para a nossa salvação e conversão. E nós temos algo que Jesus, para não falar que foi Paulo, Pedro ou qualquer outra pessoa, o próprio Jesus, ele explica claramente qual é o motivo da parábola. O motivo da parábola é porque o reino de Deus foi dado aos cristãos, mas todo mundo vai conhecer as parábolas. Todo mundo vai ler a Bíblia, mas só vai ser revelada a Bíblia para os que são chamados, os que são cristãos. Então, as parábolas, apesar de que são histórias pequenas, historinhas, que a gente pode falar: mas eu não tenho dificuldade alguma em reconhecer e entender as parábolas. Não, hoje a gente não tem. Por que não? Porque as parábolas na Bíblia, quase todas, já vêm junto com a explicação do próprio Jesus. Ele já fala e já explica. Mas imagina isso no primeiro século, Jesus falando de algo e não explicando. E as pessoas, eles iam ouvir e não iam compreender o que é que Jesus está falando. Ou se iam compreender, iam compreender de uma forma deturpada, errada, que não é a correta. Então a gente tem o motivo das parábolas. É que o reino de Deus é dado para os cristãos. Jesus, ele falou: a vocês foi dado o reino de Deus. Mas aos que estão fora, os que estão fora do reino, os que não aceitaram Jesus, tudo é dito por parábolas. Não é pouca coisa é dita por parábolas, tudo. Para eles, os que estão fora, tudo o que eles ouvem a respeito de Bíblia é uma parábola, é uma história sem compreensão. Eles não compreendem. Porque o que é essa parábola que a gente acabou de ouvir aqui? Como é que a gente pode pensar nela rapidamente? Aqui Jesus, ele contou a história de que tinha alguém, a gente imagina um homem, né? Um homem que ele tem um terreno e ele começa a semear no terreno. Mas o terreno dele tinha 4 tipos de solo diferente. Então ele, conforme ele vai jogando a semente, a gente vai vendo que vai sendo rejeitado o que ele vai tentando plantar. Cada solo que vai caindo vai reagindo de uma maneira diferente. Então a gente entende, nesta parábola primeira, parábola fundacional, é a que funda as outras, na qual a gente vai entender, Jesus, ele falou aqui, falou em outros versículos, claramente, que a parábola vem para que as pessoas que estão fora do Evangelho, eles, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam.
De outro modo, eles poderiam ver e entender. Eles poderiam ouvir e compreender e se converter. Então aqui nós temos um mistério tremendo. O mistério de que não é todo mundo que vai ser salvo. Existe essa ideia de que todo mundo vai ser salvo. Não é a realidade isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala claramente: amei ao irmão gêmeo Jacó e me aborreci de Esaú. Eu não gostei de Esaú, das atitudes dele e da pessoa dele. Eram irmãos gêmeos. Saíram da mesma mãe, do mesmo pai, e ainda assim, Deus ele não gostou do filho mais velho, que era o Esaú, mas Deus preferiu Jacó. Então a gente compreende, a princípio, que o evangelho não é para qualquer um, é para os escolhidos. Em Atos 16, 14, existe um trecho de um versículo que fala algo muito importante para nós. O Senhor abriu o nosso coração para entender a mensagem. Atos 16, 14, que diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. É interessante que a gente, olhando a explicação da parábola, a gente compreende que nós temos o coração aberto para o Evangelho. O Senhor tem falado conosco. E isso é um mistério, porque a escolha é dele. Quando a gente aceita Jesus, nós temos uma ideia de que, na verdade, somos nós que estamos fazendo um favor para Deus de aceitá-lo. Eu decidi te escolher e eu vou andar contigo a partir de então. Parece que a gente está fazendo um favor para Deus. A Bíblia fala claramente que quando Cristo morreu na cruz, nós éramos os que estavam crucificando ele. Nós éramos todos inimigos. Então, a gente tem uma ideia de que nós é que estamos fazendo um favor para Deus. Mas não é verdade. Aqui a gente vê em Atos 16, versículo 14, que Deus ele abriu o coração de Lídia para entender a mensagem. O Senhor abre o nosso coração, nós que estamos o seguindo, para entendermos a mensagem. Mas como, voltando lá na parábola do semeador, na explicação de Jesus, a gente compreende que a palavra ela é feita de tal maneira para que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. Ou seja, para entender, para ver, enxergar, compreender com o Espírito, com a vida, nós temos que nos esforçar. Essa ideia de evangelho fácil. Hoje eu vou pregar, mas eu não li a palavra hoje. Hoje eu vou pregar para vocês, mas eu não orei. Então, por favor, não pregue. Não faça isso. Você não orou, você não leu a palavra, vai pregar o quê? A pessoa está vazia. Vai falar o quê para os outros? Vai ensinar o quê? Não pode. Aqui nós entendemos que precisa haver um esforço para compreender a Bíblia. Precisa haver um esforço para nós compreendermos o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler lá 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. É interessante isso. Essa é uma ideia que eu me aproprio. Reflita no que estou dizendo. Agora vem. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo.
Existem passagens na Bíblia que são específicas e falam com a gente. Essa é uma passagem que a gente pode se apropriar e usar para nós. Eu posso orar e pedir ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, dá-me entendimento sobre a situação espiritual, sobre a igreja onde eu estou. Dá-me entendimento sobre a minha família, dá-me entendimento sobre o meu trabalho, minha escola. Dá-me entendimento espiritual, material. Dá-me entendimento como melhorar de vida. Dá-me entendimento como ler melhor a Bíblia, compreender melhor. Dá-me entendimento material, financeiro. A gente pode se apropriar deste versículo aqui de uma forma tremenda. Ele está escrito na Bíblia e é tremendo. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Isto é uma promessa. Você não está entendendo porque que a sua vida não está indo bem? Ore a Deus. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Eu não estou indo bem na escola. Ore a Deus. Reflita, pensa, leia a palavra. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O casamento está afundando, está indo embora, as coisas estão se perdendo. Ore a Deus. Pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Como compreender as parábolas? Como compreender as parábolas? Nós temos que ter alguma regra para compreender as parábolas. Lendo o livro do irmão Vicente Cheung, o pastor Vicente Cheung, na qual ele traz para nós um livro importante, As Parábolas de Jesus. Lendo o livro do pastor Cheung, a gente entende que a gente não pode fazer uma interpretação qualquer de nada na Bíblia. Você tem que entender qual é a ideia principal da parábola, qual é a ideia principal dessa história. A história qual é? Um homem estava semeando e jogou semente na terra, em 4 tipos de solo. O que significa isso para nós? Qual é a ideia principal? Porque tem gente que vai falar: olha, mas vamos interpretar o céu como estava. Não, o céu não, esquece isso. Vamos interpretar que o homem é não sei quem, fulano de tal. Não, você tem que interpretar segundo dá uma ideia geral na teologia da Bíblia e do que Jesus está falando. Você não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Hoje nós temos muito achismos, que na verdade é uma palavra que significa nós temos muito subjetivismo. Eu tenho a minha ideia do que é evangelho. A minha ideia, com certeza, vai ser diferente da Bíblia. A Bíblia tem uma teologia, que é o estudo de Deus. A Bíblia segue uma regra. E a gente tentando interpretar do meu jeito, não vai dar certo. Então, não precisamos analisar cada vírgula das parábolas, mas nós precisamos compreender qual é a ideia principal daquela parábola. A gente tem que ler 1, 2, mais vezes, porque nós temos a ideia de que a parábola é algo fácil de se compreender. Não é. É o contrário. Jesus falou que a parábola veio para que as pessoas ouvindo e estejam ali escutando a palavra, vendo, não enxerguem e não ouçam. A parábola foi feita de tal modo que é para não compreender. Para nós que somos cristãos, para nós hoje é fácil dizer, a parábola é fácil. É lógico, vem com a explicação em seguida, para nós é fácil. Quem tem a Bíblia é fácil. Imagina Jesus pregando para um monte de gente que não tinha escolaridade nenhuma do primeiro século, um monte de mulheres que provavelmente nunca foram para a escola, um monte de crianças, um monte de velhos, um monte de gente analfabeto, alguns eram estudados, muito estudados, haviam fariseus, haviam sacerdotes no meio do povo lá, mas muita gente nem ler sabia. Aí Jesus vai e prega algo e não explica nada.
para eles não explicou, explicou em particular depois. Ele falou, olha, o reino de Deus é igual um homem que saiu a semear e jogou a semente em 4 terras. Amém. Oi? Amém o quê? Amém. Vocês entenderam? Não. Tanto é que não entenderam que, em particular, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mas por que o Senhor falou com esse povo em parábolas? O que significa a parábola? Nem os discípulos estavam compreendendo a parábola do semeador, que é a primeira. E se eles não estavam entendendo a primeira, como é que vai entender as outras? Ele mesmo falou, a gente leu aqui, ele mesmo falou. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Não entenderam, porque estão perguntando o que é. Como então compreenderão todas as outras? A conclusão que a gente chega é que eles não compreenderam parábola nenhuma. Nenhuma. Mas nem os discípulos compreenderam parábola nenhuma. Só compreenderam a parábola porque Jesus explicou. Se ele não explicasse, eles iriam ficar abatidos. Ninguém compreendeu nada. O evangelho, de alguma maneira, ele precisa ser explicado por Deus. O Espírito Santo precisa falar conosco. Porque se não falar conosco, a gente não vai compreender nada. Então nós precisamos entender qual é a ideia principal de cada parábola. Cada parábola precisa ter uma ideia principal. O pastor Vicente Cheung, no seu livro As Parábolas de Jesus, ele nos dá algumas metas para a gente compreender. Esta parábola aqui, ela tem uma chave. A chave está no versículo 9, Mateus 4, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É a mesma palavra que foi falada lá em Apocalipse, né? Nas cartas. Então, a chave para esta parábola e para algumas parábolas é ouvir. A chave para esta parábola é ouvir. Então, a gente vai rever de novo o que a gente leu, para a gente entender e procurar onde está o ouvir. E o que é que Jesus falou de ouvir, que nós lemos e passou batido. A gente vai ler de novo os versículos. Mas em compreendendo as regras para entender as parábolas, nós temos alguns tipos de parábolas. Primeiro, parábolas para, primeiro, ouvir. Depois, segundo, palavras sobre oração. O sentido principal de algumas parábolas é a oração. Terceiro, perdão. Nós temos parábolas de perdão. Quarto, nós temos palavras que falam de riqueza. Quinto, nós temos palavras que falam de exclusivismo, um assunto que muita gente diz que não existe na Bíblia ou que nem tocam no assunto, mas existe sim. O evangelho é exclusivo dos que aceitarem Jesus. O evangelho não é para todo mundo. O evangelho é para quem o Senhor escolher. Não é eu quero me converter, não existe isso. Homem nenhum pode dizer, eu que resolvi me converter. Mentira. Porque o homem natural não tem como ultrapassar a barreira que existe entre o natural e o espiritual. Não tem, nós não vamos conseguir. O evangelho é exclusivo. Sexto, nós temos parábolas de justiça própria. Justiça própria, que fala, eu sou salvo porque eu sou bom. Um exemplo de justiça própria é quando teve um moço lá que chegou em Jesus e ele foi ali falar com Jesus
E ali o Jesus virou para ele e conversando com o outro: Senhor, eu dou dízimo de tudo, eu ajudo os pobres, eu não sei o quê. Jesus falou: é verdade, você faz isso mesmo. Eu acredito que o Espírito Santo revelou. É verdade, o menino está falando a verdade. O Espírito Santo revelou para Jesus: sim, é verdade o que ele está dizendo. Ele ajuda os pobres, ele dá o dízimo. E ali vem a revelação, e Jesus traz então: já que você faz tudo isso, que maravilha! Então você quer me seguir? Venda tudo que você tem e segue-me. Ele foi embora. Ele não quis seguir Jesus, ele foi embora. Venda tudo que você tem e siga-me. Ele queria seguir Jesus com o dinheiro que ele tinha, se sustentando no que ele tinha. O evangelho é exatamente o contrário. O evangelho é dependência total de Deus. Então, justiça própria são alguns tipos assim, que funcionam assim: eu sou salvo porque eu sou bom. E o Senhor Jesus, ele vem exatamente falando algumas parábolas para que as pessoas compreendam que não é bem assim não. E nós temos, por último, 7º tipo de parábolas, as parábolas que falam sobre o ministério, o seu trabalho cristão, o seu chamado para plantar, colher, o seu chamado, você recebe talentos e você tem que usar. Você tem que usar. Hoje em dia nós temos uma igreja, em geral, em tudo quanto é canto, e essa igreja, ela, com base na igreja neopentecostal, a neopentecostal funciona como? Ela é uma igreja dirigida por poucas pessoas, tem um pastor, tem alguns músicos, alguns tocadores, cantores, e tem alguns que pregam, alguns que falam alguma coisa, alguns que oram, mas não é a igreja toda. É só alguns. Essa é uma igreja neopentecostal, que não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus original, o plano original, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha dom, e Deus deu dons aos homens, e a gente precisa compreender que o evangelho é para todo mundo que está lá trabalhar. A igreja neopentecostal, ela foge do padrão que Jesus escolheu. Então nós temos uma igreja que de alguma maneira ela não está sendo exatamente o que é que o Senhor queria que fosse. Então nós vamos ler, para encerrar, nós vamos ler de novo, interpretando de uma maneira mais correta o que foi que Jesus falou. Depois de tudo isso, nós vamos tentar compreender o que foi que Jesus falou. Vou ler de novo. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão. O que ela deu? A 30, a 60 e até 100 por um. Então uma semente virou 30, ou uma semente virou 60, e uma semente pode ter virado 100. 100 sementes ou 100 plantas saídas de um só. O significado disso aqui é trabalho. Trabalho. Nós temos a igreja, voltando, nós temos a igreja neopentecostal, só pouca gente prega, pouca gente fala, pouca gente está lá na frente fazendo alguma coisa. Isto não é bíblico. A Bíblia deu dons, a Bíblia mostra que Jesus e Deus deram dons ministeriais aos homens, e o Espírito Santo deu dons espirituais, dons de poder. Então a igreja tem hoje dons de poder e dons de ministério. Tem dons de poder e dons de ministério. Se tem dons, é para usar. Jesus, ele nos deu uma explicação a respeito da parábola, que ele falou assim: então Jesus lhes perguntou, versículo 13, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, Jesus está explicando, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Aqui Satanás está servindo como aquela ave que foi lá e comeu a semente.
Então, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra. Nós entendemos que a pessoa pode ouvir a palavra e a palavra ser, conforme Jesus falou, retirada. Isso é muito importante a gente compreender. A pessoa pode ter anulada a palavra que ouviu no culto. Um pastor que eu tive lá no Jardim Carumbela ensinava o seguinte: irmãos, você acabou de sair do culto, vá direto para sua casa. As pessoas hoje em dia, muitas vezes, elas ficam lá meia hora, 1 hora, até mais na porta da igreja. Não, gente, vai para sua casa. Acabou o culto, vai embora para sua casa. Agora a pessoa foi no culto, aí ela vai na casa de uma pessoa que não é crente, começa a conversar o mundo inteiro lá, aí a pessoa vai para casa, sei lá, 11 horas, meia-noite. Culto, vamos supor que o culto acabou 9h30. Ela chega em casa 11 horas ou meia-noite. Ouviu tudo quanto é conversa e depois ela foi para casa. É perigoso ela não se lembrar de mais nada que foi falado no culto. É perigoso ainda ter ouvido coisas contrárias que Deus não abençoa. Então muita gente não aproveita a palavra, porque assim que a pessoa sai do culto, Satanás vem e tira a palavra dela de alguma maneira, anula a palavra que a pessoa ouviu de alguma maneira. Jesus continua: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Aqui está continuando a chave. A chave é ouvir a palavra. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, pedras, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Pessoas que aceitam Jesus, acham bonito, a palavra é bacana, a palavra é legal, eles ouvem a palavra, mas aí vindo qualquer tribulaçãozinha, perseguição, qualquer problema, aí eu vou embora, não vou ficar mais não. Eu vou embora, a minha mãe está brigando comigo porque eu estou indo para a igreja, meu marido está brigando comigo, a minha esposa está pegando no meu pé, o pessoal lá no serviço está tirando sarro que agora eu virei crente, aí a pessoa larga o evangelho por causa de conversa fiada. Acaba largando o evangelho por causa de tribulação. De repente ficou desempregado. Quando eu estava fora da igreja, eu tinha trabalho. Eu entrei para a igreja, fiquei desempregado. Não é sinal de que Deus vai te abençoar nesta área. De repente o emprego que Deus tirou você, não era para você ter, não era bom. Deus de repente não queria aquele emprego. Deus quer que todo servo dele tenham emprego, tenha prosperidade, tenham bênçãos. Mas depende da bênção. A pessoa, de repente, a pessoa se converte. Igual nós conhecemos uma pessoa, uma senhora, que ela é cristã da Assembleia de Deus e dona de um bar. Não está condizente ela ser dona de um bar daqueles que vende pingão, e a pessoa está lá no bar, trabalha num bar, mas é crente da Assembleia de Deus. Não está certo isso. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A chave desta primeira palavra fundacional é a palavra que iniciou, é a parábola que iniciou as outras parábolas de Jesus. A chave desta palavra é ouvir. A chave não é a semente, a chave não é o tipo de terra, a chave é ouvir. Como é que nós estamos ouvindo a palavra?
Como é que nós estamos ouvindo? Como é que está o nosso coração? Que tipo de coração é o nosso? Que tipo de semente está sendo gerada em nosso coração? Que tipo de solo Jesus está encontrando? O solo que é chamado de caminho, na qual vêm as aves e levam embora, é aquele solo, o coração, que é tão superficial que simplesmente a palavra cai no meu coração e o meu coração superficial, o meu coração superficial perde a palavra facilmente? Que tipo é o meu coração? É o coração pedregoso, cheio de pedras, que nasce fácil, aparece fácil. Já vai o camarada, aceita Jesus hoje, amanhã já está pregando, cantando, já está lá na frente, já com 6 meses já é diácono, 1 ano já é chamado para ser pastor. A Bíblia diz que isso é meio perigoso. Porque vindo a aprovação, esta pessoa que não tem raízes, ela pode facilmente ir embora. Eu, sinceramente, eu fico meio alarmado com jovens no Evangelho, pessoas que acabaram de aceitar Jesus e pouquíssimo tempo depois, ele ainda não tem base, não tem profundidade, não tem o devidos ensinamentos, e aí algumas igrejas já vão colocando ele com algum tipo de fardamento. Já dão uma farda. O camarada aceitou Jesus ontem e já no outro dia já aparece lá com o vestido da igreja, com o terninho da igreja, com a gravatinha. Eu fico com medo disso. Eu tenho medo dessas coisas. Porque eu acho que essa pessoa ainda não está apropriadamente fundada para poder estar sendo chamado para algo que deveria demorar um pouco mais de tempo. Pregadores que não tenham que pregar, então nem se fala, né? Não era para acontecer. Outras pessoas têm problemas com espinhos. A pessoa chega na igreja toda problemática e não sabe o que fazer. Que tipo é o solo Deus está encontrando? Que tipo de coração Deus está encontrando em nós hoje, aqui? Porque a palavra é para nós. A palavra é para todos que estão ouvindo. Qual é o tipo do seu coração? Superficial? É o pedregoso, na qual cresce rápido, mas também vai embora rápido? É o que as preocupações da vida estão me falando. Eu vou embora porque o pau está quebrando para o meu lado. Fiquei desempregado. A esposa está brava em casa. Os filhos não sei o quê. Está faltando não sei o quê. A pessoa vai embora porque a luta veio. Que tipo é o nosso coração? É o coração na qual é chamado de boa terra, na qual a semente vai cair na boa terra e vai germinar e vai dar frutos, e muito fruto. Vai dar 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E falando de outras maneiras, a gente pode falar que esse que germinou, esse crente que foi plantado, este crente que foi plantado, ele agora está valendo por 30. Esse crente que foi plantado está valendo por 60. Este crente de boa terra está valendo por 100. Porque o camarada, ele é uma colheita. A Bíblia mesmo fala que ele é uma colheita. Ele está sendo tão bom que ali Deus acaba abençoando ele e o ministério dele frutifica. Nós vemos pessoas que o ministério da pessoa não frutifica. Desde que nasceram espiritualmente há 20, 30, 40 anos. 30 anos depois, você chama a pessoa para orar e não sabe orar. Você fala para uma pessoa que tem 30 anos de evangelho, lê um versículo para a gente, fala um pouquinho de Jesus para a gente, não tem o que falar. Tem que falar, ele sabe falar do futebol, sabe falar de outra coisa, mas não sabe falar de Jesus. 30 anos depois que aceitou Jesus, não cresceu. Não cresceu, não deu fruto que era para dar e deveria dar. Então, resumindo, nós precisamos entender que parábola não é fácil. Explicar parábola é algo bastante complicado. O sentido da palavra não é para que as pessoas compreendam, é o contrário, é para que as pessoas não compreendam.
De alguma maneira, precisamos compreender isto, nós, pregadores, nós, cristãos, que as pessoas do mundo ouvem a Bíblia, ouvem a palavra, a mensagem, e para elas a mensagem é uma parábola, é inexplicável. Eles estão ouvindo, mas eles estão ouvindo conforme aqui Jesus falou. Ainda que eles vejam a palavra, não percebam. Ainda que eles ouçam a palavra, eles não entendam. Então a parábola é algo muito interessante. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.